Amém? Vou orar pela vida dela. Queria pedir para a igreja ficasse de pé, pudessem pôr as suas mãos aqui sobre a Fernanda. Amém? Em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo teu amor, pelo teu cuidado, Senhor, pelas nossas vidas, estamos aqui nessa noite. Pedimos, Senhor, se oferecer uma tua serva, Senhor, usá-la, Senhor Deus, aquela praga que o Senhor quer, Senhor, para os nossos corações. Aquilo que o Senhor quer nos ensinar, abençoa a sua serva, dê a ela, Senhor Deus, a paz que excede o entendimento, dê a ela a tranquilidade e o mais importante, dê a ela a sabedoria do teu Espírito, Senhor. Nós oramos, te pedimos e te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Graça e paz, igreja, amém? Você pode aí tomar o seu lugar em nome de Jesus. É bom compartilharmos daquilo que Deus tem realizado na nossa vida. É um prazer e um privilégio fazer parte da comunidade Batista Ebenezer. Parece que eu cheguei ontem, mas já tem 3 anos e meio que eu estou neste lugar, aprendendo mais do Senhor, bebendo, né, dessa fonte que jorra água para a vida eterna. E desde o começo do culto existe uma palavra profética que está sendo liberada neste lugar, e ela se chama reconciliação. Desde a noite passada o Senhor tem liberado essa palavra no meu coração e ela tem ardido. Então saiba que hoje é uma noite de reconciliação para a glória do nome de Jesus. E você veio para o lugar certo, porque quando a gente pensa na palavra reconciliação, a gente só pensa naquele que está afastado e que tem que voltar. Mas eu quero dizer para você que tem muita gente dentro da igreja que precisa de reconciliação. Precisa que o Senhor liberte de novo, que o Senhor cure de novo. Enquanto adorávamos ao Senhor, eu sentia esse clamor no ar. Era como se muitos gritassem: Senhor, me salva outra vez, me liberta outra vez, me cura outra vez, faz essa obra na minha vida outra vez. É como se a gente quisesse começar tudo de novo. Mas o nosso Deus é um Deus de recomeços. Ele é mestre em começar tudo de novo e tudo da melhor forma possível. Uma certa vez alguém perguntou para uma outra pessoa: se você tivesse a oportunidade de voltar atrás, de fazer tudo de novo, o que você faria? Numa pessoa altivista, orgulhosa, de repente ela falaria assim: eu não mudaria nada, não me arrependo de nada que eu faço. Tudo que eu fiz até hoje, sendo coisas certas ou coisas erradas, eu não me arrependo, porque em tudo eu consegui tirar proveito. Mas aquele que entende a vontade de Deus vai sempre responder: eu queria sim voltar, fazer tudo outra vez, para fazer melhor. Para fazer melhor. Então, se você tem uma oportunidade de se doar, de servir, dê sempre o seu melhor. Amém? Para a glória do Senhor. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 24. Lucas 24, a partir do verso 13. Amém? Estou ouvindo umas folhinhas aí. As folhinhas que estão girando, você fala assim: escola ministerial, 8h30 da manhã, todo domingo. Cadel, terça-feira, 19h30. Lucas 24, 13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. Algumas versões estão a 60 estádios. Cada estádio equivale a 185 metros. Então aí nessa conta, 11 quilômetros. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido.
Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham. Eles pararam com o rosto entristecido. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali acontecem nesses dias? Versículo 19. Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que ele era que ia trazer redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Versículo 22. Algumas mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não ouviram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a compreender que tudo o que os profetas, em tudo que os profetas falaram, não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando com Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em toda a Escritura. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como que ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Versículo 30. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos dele foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele lhes falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se, voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Amém? Diga comigo: é uma questão de escolha. Senhor Jesus, eu sei que tu estás aqui. A igreja é tua, o povo é teu, o culto é teu, a palavra é tua. Vem, Espírito Santo, preparar o nosso coração para o banquete que o Senhor tem preparado nessa noite. Há um doce Espírito aqui, e eu sei, é o Espírito de Deus. Já podemos todos perceber a presença de Jesus, o
Espírito de Deus, vem neste lugar. É o clamor da tua igreja, sopra sobre nós e o fogo arderá. A chama não se apagará. Espírito de Deus, enche este lugar. É o clamor da tua igreja, sopra sobre nós e o fogo arderá. A chama não se apagará. Espírito de Deus, vem neste lugar. É o clamor da tua igreja, sopra sobre nós e o fogo arderá. A chama não se apagará. Doce te adoraremos por tua presença entre nós e que renovará orações. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, eu quero pensar com os irmãos essa noite sobre as escolhas que nós fazemos. Existem algumas coisas que Deus permite que a gente escolha e outras que não tem como escolher. Nós não escolhemos nascer, não escolhemos morrer, não escolhemos os pais que vamos ter, os filhos que vamos ter, não escolhemos as circunstâncias da vida. Talvez, se pudéssemos escolher algumas dessas coisas, a gente ia estragar muita coisa que já estava complicada, né? Mas existem inúmeras coisas que Deus permite que a gente escolha. Por exemplo, nós podemos escolher em ser honesto ou ser trapaceiro. Podemos escolher em ter uma boca santa e ter uma boca impura. Podemos escolher em ser corajoso ou nos entregarmos ao medo. Podemos escolher também em ser preguiçoso ou ser uma pessoa trabalhadora, uma pessoa que gosta de ir à luta. Podemos escolher também em tomar um remédio ou permanecer com a dor. Eu não sei quantos irmãos aqui, mas eu tenho um pouco isso. Eu não gosto muito de tomar remédio. Eu vou até a última. Quando não tem jeito, a cabeça já está estourando, eu vou lá e tomo remédio. Meu esposo fica, eu poderia ter evitado, né? Poderia ter tomado logo quando a dor de cabeça aponta. Mas é porque eu não gosto de tomar remédio. Mas nós temos escolha. Eu posso tomar ou eu posso não tomar. Nós decidimos
coisas importantes e coisas que também não são importantes. Escolhemos o que vamos fazer ou o que não vamos fazer. A todo momento nós fazemos escolha. Antes de sair de casa, você escolheu. Mulheres, então, misericórdia, roupa para vir no culto. A gente nunca tem sapato, a gente nunca tem roupa, a gente nunca tem brinco com a gente nunca, né? E às vezes na hora de ir pro culto, a gente acha um pé no sapato e não acha o outro. Acha um brinco e não acha o outro. Muitas vezes nossos esposos não entendem quão importante é pra gente vir com aquele sapato. Você escolheu a melhor parte porque você está aqui, amém? Talvez antes de sair de casa você pensou inúmeras vezes, eu vou ou não vou? E quando a gente está de frente de uma escolha, a gente começa a ponderar as coisas. Se está frio eu não vou, se está calor eu não vou, não é assim? Se está chovendo eu não vou porque não está chovendo. Nossa, aquele que encontra desculpa só encontra desculpa quando não quer fazer. Porque quando quer fazer não existe desculpa, né, que caiba dentro do negócio. Você vai, independente de qualquer coisa. Então olha para o seu irmão e diga para ele assim: que bom que você escolheu estar aqui. Diz um pensador: você é livre para fazer suas escolhas, mas é prisioneiro das consequências. Deus nos deu livre-arbítrio e com ele, Deus nos deu liberdade de escolher o caminho que vamos seguir. Ele nos deu liberdade. Seguir ou não seguir. Apesar de ter morrido por nós, Jesus não faz exigências no que tange a segui-lo. Ele não morreu para exigir. Ele morreu por amor. Alguém que se entregou, que deu a sua própria vida por amor, eu creio que ele tinha direito de exigir qualquer coisa de nós. Mas ele não o faz. Porque quando ele se entregou naquela cruz, derramou todo o seu sangue, ele fez única e exclusivamente porque ele me ama, porque ele te ama. Nós lemos Lucas capítulo 24, a partir do verso 13. E aí relata a história de dois jovens no caminho indo para uma cidade chamada Emaús. Esses dois jovens eram seguidores de Jesus. Eles viviam em Jerusalém e, pelo que o texto diz, fica claro que esses dois jovens acompanharam Jesus na sua jornada aqui na terra. Esses dois jovens presenciaram milagres. Eu fico imaginando esses dois jovens vendo o cego enxergando, coxo andando, o Senhor libertando, o Senhor curando. E inúmeras vezes esses dois jovens devem ter ouvido Jesus pregando para a multidão e fazendo maravilhas. Eles ouviram as palavras de sabedoria da própria boca de Jesus e acreditavam desesperadamente que Jesus era o Cristo. Irmãos, mas quando Jesus morreu, para aqueles dois jovens era como se tudo tivesse acabado. A morte, para muitos de nós, parece o fim. Mas para aqueles que estão em Cristo, a morte é o começo de uma vida com Cristo. Aleluia! Então, diante da morte, aqueles jovens acharam que era o fim. Era como se tudo aquilo que eles tivessem planejado, tudo aquilo que eles tivessem pensado, toda a fé que aqueles homens tinham em Jesus tivesse acabado. Porque Jesus havia sido pregado no madeiro e morto. Foi humilhado, foi maltratado. E além de ter morrido, ele foi sepultado. Eles ficaram completamente frustrados, desacreditados. E a ponto de colocar até em dúvida a divindade de Jesus, como a ponta do diálogo que eles estavam tendo no caminho. Então eles escolheram, eles tomaram uma decisão: abandonar Jerusalém e ir para longe de tudo que lembrasse Jerusalém. E a Bíblia diz que eles seguiram para essa cidade chamada Emaús. Eu quero te convidar nessa noite a, junto com esses dois jovens, a, junto com Jesus, caminharmos também para Emaús. A Bíblia diz que quando Jesus ressuscitou
encontro desses dois jovens. Tem dimensão? Dá vontade de parar aqui e ficar só pensando, né? Ele ressuscitou, apareceu para aquelas mulheres e podia ter ido diretamente, né? Lá para onde estavam reunidos os discípulos. Mas Jesus foi ao encontro daqueles dois jovens. Eles estavam saindo de Jerusalém e indo para Emaús. Vamos ver o que significa Jerusalém. Jerusalém no hebraico é derivado da palavra ira, que significa temor a Deus, junto com a palavra shalem, que significa perfeição. Então nós podemos dizer que a palavra Jerusalém significa temor, o temor a Deus nos leva à perfeição. Não que vamos ser perfeitos, irmãos, mas é um caminho que devemos seguir. O temor a Deus nos leva à perfeição. Jerusalém representa um lugar do mover de Deus, um lugar da comunhão com os irmãos, um lugar onde Jesus se manifestava, aonde o Salvador se revelou aos homens. Jerusalém aponta para o lugar do Pentecostes, para o lugar do revestimento, para o lugar do enchimento do Espírito Santo. Representa o ambiente da vida da igreja, o lugar da manifestação do propósito e do projeto que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. Jerusalém é o lugar onde desejamos habitar, mas não é um lugar fácil. Assim, sair de Jerusalém significava sair do lugar onde Deus estava agindo. O caminho que aqueles jovens estavam seguindo em direção a Emaús apontava exatamente para isso. Sabe aquele momento que você não quer ouvir nada? Que você não quer ouvir ninguém? Eu me lembro que quando eu fiz seminário, nós éramos 5 seminaristas. E no início do seminário, nós fizemos uma aliança de que um não ia deixar o outro desistir. A gente fez uma aliança e falamos, olha, não vamos deixar o outro desistir, vamos incentivar um ao outro e a gente vai fazer a formatura junto, a gente vai até o fim. E eram 4 anos árduos, de segunda a sexta, toda noite. E eu me lembro que mais ou menos com um ano e meio de seminário, um dos 5 teve um problema muito sério familiar, a ponto dele decidir que ele ia se separar da esposa. E se ele fosse se separar da esposa, ele não teria mais carta de recomendação para estar no seminário, ele teria que sair do seminário. E a gente não desistia dele, eu ligava para ele, a gente ia na casa dele, e eu dizia, não, a gente não vai desistir de você, e ele só chorava, ele dizia, acabou, acabou. Eu me lembro que uma vez eu liguei para ele, ele falou, eu não quero que você venha aqui, porque eu já sei tudo que você vai dizer. Sabe quando a gente não quer ouvir um homem e uma mulher de Deus, porque a gente já sabe aquilo que vai falar? Sabe quando você quer se afastar de tudo e ficar quietinho? E esse meu amigo ficou assim, e eu, como sou uma pessoa muito obediente, coloquei a minha roupa, subi o morro e fui na casa dele. E cheguei lá e ele, o que você está fazendo aqui? Eu falei, mas você não vir. E eu sentei na sala com ele ali, nós choramos. Ficamos ali um tempo chorando. Mas, irmãos, para a glória de Deus, o casamento dele foi restaurado. E ele terminou o seminário junto com a gente. Tem momentos que a gente não quer ouvir, o que a gente mais quer é ficar longe. Porque a gente quer ouvir, sabe? A gente não erra porque a gente não sabe, a gente sabe. Só que muitas vezes as nossas escolhas nos afastam do Senhor. E quando o filho está perto do pai, ele ouve, né? Cuidado, vai cair. Quando está longe, o pai continua falando, cuidado, mas por causa da distância, o filho não consegue ouvir. Aqueles jovens estavam se afastando porque eles não queriam mais ouvir de Jesus. Eles estavam frustrados. Eles acreditavam que Jesus era o Messias, mas a morte fez com que eles ficassem cegos. Emaús aponta para esse lugar incerto. Emaús aponta para qualquer lugar que fique longe da igreja,
Jerusalém. É o lugar onde eles queriam recomeçar tudo, longe do propósito de Deus, longe do lugar por onde eles estiveram com Jesus. E eu tenho certeza, eu nunca fui em Jerusalém, mas eu tenho certeza que cada canto daquela cidade lembra um milagre. Cada canto daquela cidade deve ter um cheiro do perfume ainda de Cristo. E eu penso que eles não queriam ficar ali porque tudo que eles olhavam, eles lembravam de Jesus. Sabe quando você quer se afastar do convívio da igreja porque você sabe que vai entrar na igreja, você vai ouvir um louvor que vai entrar como uma espada no teu coração e vai fazer ressuscitar uma fé que há muito tempo você não experimentava. E Emaús era esse lugar que afastava eles desse convívio. Emaús aponta para um lugar de fuga. Eu quero lhe perguntar nessa noite, qual é a direção que você está tomando? Do jeito ou para onde você está indo, eu quero te perguntar, aonde você vai chegar? As decisões que você tem tomado, os amigos que têm cercado você, ei, para onde eles vão te levar? Irmãos, muitas vezes a tragédia está anunciada, mas a gente insiste em continuar em direção a Emaús. Mas eu comecei a perguntar, Senhor, por que hoje o número de pessoas desviadas talvez seja até maior do que o número de pessoas dentro da igreja? Talvez seja maior do que o número de pessoas que ainda não ouviram falar de Cristo, talvez não, com certeza. Mas hoje é um dia de reconciliação. Deus não preparou Emaús para você, Ele preparou Jerusalém. O que nos leva para Emaús? Primeiro, o que nos leva para Emaús é a expectativa errada que temos em relação a Jesus. Versículo 19 diz: coisas perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Preste atenção no versículo 19. Aqueles dois jovens disseram assim, ó: ele era um profeta. Vamos estar ali. Ali diz: as que dizem a respeito a Jesus do Nazareno, que foi homem profeta. O que a gente identifica nesse texto? Eles estavam falando como se Jesus não fosse mais. Eles estavam dizendo que Jesus fez milagres, mas que aquilo ali não estava representando mais nada porque tinha ficado no passado. Você consegue entender? Então a primeira coisa que nos leva para Emaús é uma expectativa errada em relação a Jesus. A forma e o jeito que aqueles dois jovens esperavam o rei não era numa cruz sendo humilhado, crucificado, morto e sepultado. Eles esperavam um rei que entrasse triunfante em Jerusalém e arrebatasse todo mundo, sabe, em euforia. Jesus não veio da forma como eles esperavam. E essa expectativa errada em relação a Jesus fez com que eles caminhassem para Emaús. Sabe quando você ora, jejua, faz propósito e Deus não responde? E Deus permanece em silêncio? Ou então a resposta vem de um jeito que você não espera, e ao invés de entender que as coisas que acontecem na sua vida da permissão de Deus, você atribui aquilo que aconteceu ao diabo? Você está me entendendo, irmãos? Você ora pedindo a Deus uma resposta. A resposta vem não do jeito que você quer. E você diz: o diabo atrapalhou tudo. Quando a gente ora esperando uma resposta de Deus, diga para o seu irmão: ela não vem do teu jeito. Senhor, disse Paulo, tira esse espinho da minha carne. E mais uma vez, Senhor, tira esse espinho da minha carne. De novo, Paulo grita: Senhor, tira esse espinho da minha carne. Quantas orações Paulo teve respondido
não era o que Paulo queria ouvir, mas foi o que bastou para ele entender que o Senhor é soberano sobre o céu, sobre a terra. Ele é Deus. Ainda que eu não entenda, ainda que a promessa tarde, eu sei em quem eu tenho crido, e eu sei que Ele tem o melhor para mim, e é o que Ele tem para mim que eu quero e não aquilo que eu quero. Então no verso 19 ele já estava falando de Jesus como se fosse um profeta do passado, e no versículo 21 eles dizem: e nós esperávamos que era Ele que ia trazer a redenção de Israel. E eles concluem dizendo: e hoje é o terceiro dia desde que tudo aconteceu. Irmãos, quando a gente está indo em direção a Emaús, a gente fica cego, surdo. Só não fica mudo, porque aí a gente começa a murmurar. Seria bom se ficasse cego, surdo e mudo também. Só que a gente, muitas vezes, no caminho de Emaús, a gente vai falando coisas, a gente vai colocando coisa para fora. Eu pensei que ia acontecer desse jeito, não aconteceu. Eu pensei que que seguir Jesus era fácil, mas não é. Eu pensei que seguir Jesus eu ia ficar rico, a minha conta bancária ia multiplicar, mas as coisas só estão sendo difíceis. Eu pensei que depois que eu fosse crente, as portas iam se abrir, mas todas se fecharam. Eu não quero mais, eu vou para Emaús. Aqueles jovens estavam frustrados, essa é a palavra. Acreditavam que Jesus era o Cristo, porém essa expectativa foi frustrada quando viram Jesus pregado naquela cruz. Eles estavam tão decepcionados que não conseguiram reconhecer Jesus andando do lado deles e conversando com eles. Quantas vezes você questiona? Quantas vezes nós questionamos dizendo: Senhor, eu não ouço mais a tua voz. E o Senhor está falando, e você não consegue ouvir, porque os seus ouvidos estão tapados. O apóstolo hoje de manhã disse assim: quantas vezes a gente pega a Bíblia e a gente tem sono para ler a Bíblia, daqui a pouco a gente... Só que o apóstolo falou assim: ensina a tua carne a ler a Bíblia. Tá com sono? Vai tomar um café, né? Taca água no rosto, mas insiste, porque uma hora ela aprende. Ele tem nos ensinado e tem insistido. Irmãos, sinceramente, eu não ouço uma pregação do apóstolo em que ele não diga: nós precisamos ler a Bíblia, orar e jejuar. Eu não lembro de uma pregação que ele não tenha dito isso. Se temos vivido a caminho de Emaús, é porque a gente não tem conseguido ouvir. Que os nossos ouvidos sejam destacados nessa noite em nome de Jesus. Que uma sede incontrolável pela presença de Deus possa, invadir o teu coração nessa noite. E que se você não venha dormir, mas quando chegar em casa você venha pegar a Bíblia e ler, e se alimentar, porque é isso que vai te manter de pé, irmãos. A leitura da Bíblia é a oração que vai te manter em Jerusalém. Porque a fé vem pelo ouvir. Não é ouvir murmuração, não é ouvir pessoas que não têm fé, mas a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eles estavam decepcionados, então eles tomaram uma decisão: abandonar tudo e partir. Eles desistiram de Jesus, mas Jesus não desistiu deles. Você consegue entender isso? Quantas vezes a gente desiste de ler a Bíblia, mas Jesus não desiste do chamado que Ele tem na sua vida? Quantas vezes a gente desiste de ser um bom pai, mas Ele continua acreditando que você vai ser o melhor pai? Quantas vezes a gente desiste do nosso ministério, abre mão do nosso chamado, mas Ele não desiste de nós. A gente desiste quando nós somos frustrados, mas Ele não desiste nunca. É como diz a canção, né? Ele não desiste Ele não desiste. Ele se importa. Mais importante, Ele vai atrás e quer te trazer de volta.
O Evangelho é surpreendente. As formas de Deus agir e se manifestar não depende do que achamos ou esperamos. Ele sempre nos surpreende com multiformas de agir. Me permite, Adriana, tê-lo como exemplo. Ele levantou um olho só. Depois você briga comigo. Adriano ficou 1 ano desempregado. 1 ano e 2 meses desempregado. Quando ele decide abrir um negócio, Deus abre a porta do emprego na semana seguinte. É de doido ou não é de doido esse negócio, irmão? É como se ele, né? Como se Deus estivesse esperando que ele se levantasse, né? Para conseguir enxergar o que ele não estava conseguindo enxergar. E quando ele começa a ver aquilo que ele não está conseguindo ver, Deus diz assim: essa parte que você já viu, agora eu vou te levar para outra. O que você tinha que entender, você levou 1 ano e 2 meses para entender. Mas agora que você entendeu, multiforme, Deus me surpreende, irmãos. O Deus que surpreende, que me ensina sempre. Obrigado, meninas agudas. O Deus que surpreende e faz o sol brilhar pra mim, inédito outra vez. O Deus que surpreende, que me ensina sempre. Mesmo sem compreender, o Deus que surpreende, um dia após o outro, inédito outra vez. O Evangelho é surpreendente. Jesus é surpreendente. Ele não precisava morrer, mas ele decidiu morrer. Ele não precisava ter levado sobre si os nossos pecados, as nossas iniquidades, porque nele não havia pecado, mas ele decidiu levar, porque ele nos ama e porque ele nunca desistiu de nós. Mas ainda assim, ele não exige nada. Ele coloca na sua mão e diz: escolha você. Escolha você o caminho em que você deseja seguir. Jerusalém ou Emaús? O que nos leva em direção a Emaús, irmãos, além de ser a expectativa errada em relação a Jesus? Segundo, é a expectativa errada em relação à igreja. Muitos saem da igreja porque geram uma expectativa errada no Evangelho. Muitos se afastam de Jerusalém porque não gostou talvez de uma palavra do pastor, não gostou daquilo que o irmão falou, não gostou daquilo que o líder disse que aconteceu na célula, e acabam se afastando por causa de uma palavra, por causa de uma atitude, por causa de uma situação. Irmãos, nós sempre vamos encontrar pedras no caminho em Jerusalém. Seguir a Cristo não é fácil. Frequentar uma igreja e abrir mão do mundo e abrir mão dos prazeres do mundo não é fácil. É uma questão de escolha. Mas seguir para Jerusalém ou seguir para Emaús, essa escolha é uma escolha para a eternidade. Tem coisas que você escolhe aqui na terra. Tem decisões que você toma que você vai sofrer as consequências aqui. Mas quando eu digo para você que Deus colocou na nossa mão a oportunidade de escolhermos entre Jerusalém e Emaús, essa é uma escolha para a eternidade, irmãos. A frustração com a morte de Jesus levou aqueles 2 jovens a ficarem cegos. A morte de Jesus fez com que eles não acreditassem nem mesmo na ressurreição. Porque a Bíblia diz que depois que eles falam assim, hoje é o 3º dia, e que tudo isso
isso aconteceu. E eles dizem, algumas mulheres vieram entre nós e disseram que ele ressuscitou. Mas eles falam assim, ó, como se a ressurreição fosse algo, sabe, um boato. Algumas mulheres disseram, mas nós estamos aqui. Alguns homens foram até lá e viram que aquilo que aquelas mulheres falaram era verdade. E Jesus olha para eles e diz assim, ó, como que vocês custam e demoram para entender as coisas? Quantos de nós, irmãos, estamos sofrendo consequências das nossas próprias escolhas? Você não está sofrendo por permissão de Deus, mas por causa da sua escolha. Aqueles jovens estavam dizendo que, mesmo ouvindo que ele havia ressuscitado, eles decidiram ir para um lugar bem longe e não ouvir mais falar em Jesus. No versículo 22, fala desse relato que ele teve com as mulheres, que eles disseram que elas foram no sepulcro e não encontraram com Jesus. Compartilharam também que, além de elas terem ido, elas viram um anjo que disse que Jesus estava vivo. Mas nada disso convenceu aqueles dois, porque o coração deles estava endurecido, os ouvidos dele tapados e a mente confusa diante de toda a situação. O caminho de Emaús nos proporciona um esquecimento temporário dos milagres. Parece que a gente esquece de onde Jesus nos tirou. Parece que a gente esquece dos milagres que a gente presenciou. Parece que a gente se esquece de tudo que Ele fez na nossa vida e simplesmente decidimos ir para longe. Hoje Deus quer mudar a direção de alguns aqui nessa noite. Jesus tinha 11 apóstolos esperando por Ele, mas Ele decidiu ir atrás dos dois que estavam fazendo a escolha errada. Jesus está aqui nessa noite para te trazer de volta para Jerusalém. Aleluia! Para te trazer de volta para Jerusalém. Irmãos, você sabe o que nos leva de volta para Jerusalém? Primeiro, a decisão de convidar Jesus para entrar. A Bíblia diz que quando Jesus começou a falar com eles, daqui a pouco chegou onde eles iam ficar. Jesus fez com que ia mais adiante e a Bíblia diz que eles insistiram para Jesus entrar na casa onde eles estavam. Jesus não pediu para entrar. Ele não disse, tem uma vaguinha aí, um quarto puxadinho, tem um pão quente, um peixe assado, né? Como ele fez lá com os apóstolos. Não, ele simplesmente seguiu o caminho. Mas aqueles jovens falaram assim, fica, gente. O que nos leva de volta para Jerusalém é quando a gente abre a nossa boca para dizer assim, Jesus, eu não estou conseguindo voltar para Jerusalém, fazer o caminho de volta. Entra no meu coração e muda a minha direção, porque eu sou continuar do jeito que eu estou indo. Eu vou morrer, Senhor. O verso 28 diz que eles insistiram. Irmãos, quando convidamos Jesus para entrar, Ele se manifesta, Ele muda a nossa casa, Ele muda o nosso casamento, Ele muda o nosso relacionamento em família, Ele muda as nossas amizades, Ele muda a nossa roupa, Ele muda o nosso jeito de falar, Ele muda o nosso jeito de agir. Quando convidamos Jesus para entrar, a rotina que a gente tinha muda. Quantas vezes nós ouvimos falar que o Evangelho é poder, que Jesus opera milagres, que Jesus salva, que Jesus cura, mas assim como aqueles jovens, não bastava ouvir, eles queriam ver. E a Bíblia diz que Jesus entra, se assenta na mesa com eles, toma o pão, dá graças, parte e entrega para aqueles jovens. Imediatamente, diz a Bíblia,
os olhos deles se abriram e eles reconheceram que quem estava ali era Jesus. Sabe o que eu vejo com isso? Que tem muita gente que está ouvindo e não está adiantando. Quer ver com os olhos. Eu quero dizer para você nessa noite que você precisa tomar uma decisão e escolher Jesus para entrar. Porque só convidando Jesus para entrar é que seus olhos serão estampados. A gente não consegue tirar as escamas dos nossos olhos sozinhos. A gente não consegue tirar os tapões, aquilo que está tampando a nossa audição sozinhos. A gente precisa convidar Ele para entrar. A gente não consegue se afastar dos nossos amigos que estão nos levando para lugares errados sozinhos. A gente precisa convidar Jesus para entrar. Tanta gente diz assim: não, eu não vou convidar Jesus para entrar porque minha casa está desarrumada. Eu não vou convidar Jesus para entrar porque tem louça na pia. Não importa o jeito que você está, não importa como está o teu coração, não importa como está a sua vida, o que vai fazer a diferença é o teu convite. Jesus, vem habitar em mim, vem habitar no meu coração, entra na minha casa, muda a minha família. É a tua disposição, é a sua escolha em dizer: Jesus, entra. A escolha em convidar Jesus para entrar fez com que a direção daqueles jovens fosse mudada. A manifestação de Jesus naquela mesa de jantar resultou na volta daqueles dois jovens para Jerusalém. Jesus está na mesa nessa noite, irmãos. Ele ergue o pão, ele dá graças e reparte, sabe com quem? Não foi com os discípulos, não foi com as mulheres, mas foi com aqueles dois jovens que estavam fazendo a escolha errada. Jesus está repartindo o pão com você nessa noite. A segunda coisa que nos leva de volta para Jerusalém é reconhecer que quando entramos no ambiente profético, irmãos, o nosso coração arde. Tem gente que acha que o louvor emociona. Sim, tem músicas que nos emocionam, mas só a presença de Deus muda a nossa vida. Só a presença de Deus durante a ministração do louvor faz com que a gente reflita sobre como nós estamos agindo e como nós devemos agir. Eu lembro que, eu falo antigamente, parece coisa de velho, mas assim, quando eu era pequenininho, quando alguém, na hora do louvor, começasse a chorar, o irmão cutucava o outro e falava o quê? Pensei que fosse só eu. A irmã está em pecado. A irmã está em pecado, vamos orar. E até comentava com o outro, né? Depois chegava em casa e falava: o Alan chorou o culto todo, deve ter brigado com a Bruna. Só exemplo, tá lá? Anjo. E a Ângela. Irmãos, mas hoje nós vivemos em um tempo em que você pode chorar, você pode gritar, você pode, sabe, correr, você pode pular, porque nós temos liberdade para fazer aquilo que o Espírito Santo está nos movendo a fazer. E independente se alguém vai nos julgar, irmãos, a gente não pode se preocupar e se prender com essas coisas, porque a expectativa errada em relação à igreja nos leva para ir na luz. Quando nós entramos nesse lugar, o desejo do nosso coração deve ser, sabe, mergulhar nele, para ele, a glória é dele. Se eu estou chorando, é porque eu estou chorando nos pés do Senhor. Se eu estou cantando, se a música está entrando no meu coração e está fazendo arder o meu coração, se essa palavra profética que está sendo liberada está fazendo arder o teu coração, está fazendo te lembrar de como você orava, de como você participava das coisas e hoje não faz mais, eu quero dizer, isso não é obra da carne, isso é obra do Espírito. Porque no momento que os olhos daqueles jovens foram abertos, a Bíblia diz que Jesus desapareceu, mas eles se lembraram que no caminho, enquanto Jesus falava com eles, o coração deles ardia e eles não sabiam por quê.
Você não veio a este lugar para ouvir um sermão. Você não veio a este lugar para ouvir um discurso, mas você veio neste lugar para ouvir a voz de Deus. E a palavra profética, ela arde o coração, irmão. Ela faz com que as nossas pernas ficam bambas. Enquanto a lei ministrava e eu via grilhões sendo quebrados, eu creio nisso, irmãos, porque nós não estamos num lugar comum. Não viemos em um estádio ouvir uma palestra. É Deus que está aqui, irmão. E Ele não para de trabalhar. Irmãos, não é fácil ser do ministério de louvor, não é fácil ministrar a palavra. Sabe por quê? Porque quando os irmãos entram aqui, apesar da gente não conhecer e saber a dificuldade individualmente de cada um, a gente consegue visualizar muitas vezes irmãos com mais de 5 sacos de cimento nas costas, sabe? Cansado. A gente consegue visualizar irmãos querendo levantar a mão para adorar e não conseguindo, porque tá, sabe, cansado. Tá caminhando para a igreja, mas está caminhando para Emaús, para longe da presença, não consegue mais ouvir a voz de Deus, não consegue mais sentir a presença de Deus. Eu quero, em nome de Jesus, profetizar que assim como os olhos daqueles jovens foram abertos, os nossos olhos possam ser abertos nessa noite, no nome de Yeshua, para que o nosso coração comece a arder outra vez, para que a gente consiga se quebrantar outra vez, para que a gente consiga chorar outra vez. Esse é o desejo do coração de Deus, irmãos. Essa é a maior prova que Deus está falando diretamente com a gente. Quando prepara esse culto, prepara esse banquete para falar com você. Quando o nosso coração arde, assim como nós está ardendo nessa noite, queimando, é hora de voltar para Jerusalém e contar para todo mundo que Jesus está vivo. Sim, Ele morreu. Aqueles jovens disseram. Sim, Ele foi crucificado, maltratado, humilhado, foi colocado dentro de um sepulcro, mas Ele não está lá. Ele está vivo. Ele está vivo e Ele não mudou. Ele continua sendo o mesmo, porque Ele partiu o pão do mesmo jeito, Ele deu graças do mesmo jeito. Não há dúvidas, Ele, Jesus está vivo. Não há dúvidas, Ele está neste lugar. Espírito de Deus, esse lugar é o clamor da tua igreja. Sopra sobre nós e o fogo arderá, a chama não se apagará. Só com o sopro do Espírito que a gente consegue voltar para Jerusalém. Quero concluir com uma ilustração dizendo que certo homem estava no deserto, prestes a morrer de sede, e de repente ele avista uma cabana que estava desabitada. No quintal daquela cabana tinha uma bomba de água velha e enferrujada. Imediatamente ele começou a bombear, mas a água não jorrava. Desapontado, ele se sentou, começou a chorar, reparou que do lado da bomba havia uma garrafa cheia de água, mas nela havia um bilhete colado sobre o rótulo, e o bilhete dizia: você precisa primeiro preparar a bomba com toda a água dessa garrafa, meu amigo.
Mas, por favor, não esqueça de encher a garrafa outra vez. A garrafa estava quase cheia, irmãos. E aquele homem se viu num dilema. Se ele bebesse a água velha e quente da garrafa, talvez ele sobreviveria. Mas se ele pegasse aquela garrafa, colocasse e derramasse toda dentro da bomba enferrujada, talvez ele obtivesse água fresca, mas talvez não desse certo. Ele começou a relutar. O que eu vou escolher? Eu tomo a água quente ou eu entorno toda a água na bomba para ver se ela jorra água fresca? Em seguida, aquele homem pegou a garrafa d'água, derramou na bomba, agarrou a manivela e começou a bombear, a bombear, a bombear. Aquela bomba enferrujada começou a chiar e nada acontecia. A bomba foi rangendo, chiando. Então começou a surgir um fiozinho de água, depois um pequeno fluxo e de repente a água começou a jorrar com abundância. Aquele homem no deserto então bebeu até se fartar daquela água fresca. Encheu a garrafa novamente e acrescentou uma pequena nota no bilhete. Creia-me, funciona, mas você precisa dar toda a água antes de obtê-la de volta. Creia, se entregue totalmente, porque o Senhor fará jorrar de você uma fonte inesgotável de vida. Hoje é dia de voltar para Jerusalém. Escolhei hoje a quem é vez de servir, porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você pode se colocar de pé em nome de Jesus? Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho. Vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar, aleluia, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Jerusalém. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Jerusalém. Eu quero convidar você nessa noite que estava afastado dos caminhos do Senhor. Eu disse que estava afastado dos caminhos do Senhor e que nessa noite deseja voltar para a casa do Pai. Eu quero te convidar a sair do seu lugar e vir aqui na frente, no nome de Jesus. Eu quero convidar você que
que deseja voltar a adorar ao Senhor como você adorava, a orar como você adorava. Se você está sentindo essa palavra arder, não deixa nada te prender. Sai do seu lugar no nome de Jesus e vem aqui na frente. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Esse momento é uma luta, irmãos. É uma luta, é uma luta. Mas você chegou até aqui. Eu quero te convidar, sai do seu lugar. Vem aqui pra frente. Hoje é noite de reconciliação. Volta. Eu te trouxe aqui nessa noite porque eu não quero mais você em casa no dia de domingo. Eu não quero mais você em casa na terça-feira, na quinta-feira. Eu não quero mais você fazendo coisas que não é para fazer. Eu quero você comigo. Eu quero que você volte e saiba que eu nunca desisti de você. Irmãos, tem decisões na nossa vida que só dependem da gente. Todo mundo pode falar, mas a hora que a palavra arde, ninguém pode nos segurar. Deus está falando com você, que era um profeta, que era um intercessor, que era um adorador e hoje está morno. Eu quero dizer para você, o fogo de Deus quer aquecer novamente o teu coração, porque o morno não pertence a Deus. Irmãos, o Senhor nos criou para fazer arder, sabe? Para sermos loucos por Jesus mesmo. Eu quero convidar você também que nunca se posicionou com Deus, nunca fez parte de nenhuma igreja. Hoje está aqui nessa noite, entrou aqui e não sabe nem por que entrou. Eu quero dizer para você que o Senhor marcou um encontro contigo e Ele quer mudar a sua vida. E esse lugar onde você estava longe de Deus, hoje Deus vai mudar a direção e vai fazer com que você caminhe em direção a Jerusalém, ao centro da vontade de Deus. Eu quero dar essa oportunidade para você que nunca fez parte de nenhuma igreja evangélica, a entregar a sua vida para Jesus nessa noite, a dizer para Ele: Senhor, entra no meu coração, entra na minha casa, entra na minha família, entra no meu casamento, Senhor.
convidar você também. Se a palavra está ardendo, venha, venha. Venha como você está. Para de relutar, para de pensar. Para de achar que não é com você, é com outro. Deus está falando contigo. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu achei cantar a basura. Não quero mais ficar longe. Eu não quero mais ficar longe de ti. Jesus, que caiam as correntes, que quebrem as correntes no nome de Yeshua. Que todos saiam desse lugar com seu nome escrito no livro da vida. Hoje é noite de reconciliação. Hoje é noite de trazer de volta o filho que se perdeu. Mas também é noite que o Senhor vai buscar a ovelha perdida. No mundo não tem lugar para você. Foi por você que Jesus morreu. Foi por você que Ele ressuscitou. É por você que Ele está aqui. É por você que Ele se manifesta aqui. É por você, é por mim. Não há outro nome no céu, na terra, nem debaixo da terra que é mais poderoso que o nome de Jesus. E é por isso que eu creio que aquele que volta de todo o coração e se entrega de todo o coração nunca mais vai experimentar as coisas do mundo. O mundo não tem lugar para você. O mundo não tem lugar para você. Mas o lugar de vocês em Jerusalém nunca vai ser ocupado por ninguém. Porque é seu. Porque é seu. Eu quero orar com os meus irmãos essa noite. Eu queria visualizar aqueles que voltaram para Jesus. Eu queria que vocês pudessem botar aqui a mão em cima da minha. Tem mais alguém que quer se juntar a nós nessa noite? Eu queria que vocês cantassem comigo. Canta isso em nome de Jesus. Eu quero, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Deixa fluir, eu quero voltar ao primeiro amor. Esse é o som
eu sou dos redimidos, esse eu sou dos lavados. Pai, no nome de Jesus, escreve o nome dos meus irmãos no livro da vida. Pai, sela-os nessa noite com o Espírito Santo e que nunca mais eles venham experimentar o mundo. Senhor, em nome de Jesus, o Senhor os recebe nessa noite em Jerusalém, lugar de onde eles não deveriam ter saído. Pai, sela o coração, sela a mente, sela os pés. Eu consagro agora no nome de Jesus, Senhor, tudo aquilo que eles têm visto, tudo aquilo que eles têm ouvido, tudo aquilo que eles têm falado, por onde eles têm andado, que tudo seja para a glória de Deus. Eles estão voltando para ti, Senhor. A glória é tua, a honra é tua, eles estão os teus. Eles estão voltando do lugar onde eles nunca deveriam ter saído, mas o Senhor nunca desistiu deles, assim como o Senhor não desistiu de mim. Obrigado, Senhor. Eu oro no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, agradecendo, Senhor, com o nosso coração agradecido e o nosso coração ardendo pela doce presença de Jesus. Aleluia. E família cuida dos seus. Como diz o apóstolo, vocês estão aqui para ser cuidados. E muito bem cuidados. Para a glória do nome de Jesus. Amém? Você pode tomar o seu lugar em nome de Jesus.